Tu conhece o filme Amores Materialistas? Esse filme de 2025, que é dirigido aí pela Celine Song, né? E a Celine que fez aí o maravilhoso, né? Dirigiu também o maravilhoso Vidas Passadas, que tem vídeo aqui no canal falando, né? Inclusive, a Celine se aliou aí à produtora A24, né? Que eu sempre vou passar pano para essa produtora, né? Porque os filmes sempre são muito bons da A24. E a Celine traz aí para esse filme, né? Para o Amores Materialistas, toda a experiência que ela teve no passado, né? Como casamenteira em Nova York. E a Celine, ela nasceu na Coreia, né? Mas aos 12 anos ela se mudou para o Canadá. E quando ela terminou a faculdade dela, né, ela se formou em psicologia e fez aí uma especialização em dramaturgia. A Celine, ela procurou empregos, né, e ela foi para Nova York aí trabalhar, né, com a dramaturgia, só que ela disse que o dinheiro não era lá essas coisas todas. E aí surgiu a oportunidade de ela pegar um outro emprego na área dessa questão de romances, né? Para ela ser uma casamenteira, que é um mercado muito amplo lá nos Estados Unidos. E aí ela disse que achou, né, ótimo, porque era um trabalho muito prático, deu a ela a oportunidade dela conhecer mais as pessoas, os sentimentos, né? Mas que todas as vezes que ela perguntava para as pessoas o que elas esperavam em um parceiro, ela nunca via algo romântico, né? Uma pessoa dizia, eu quero que ele me entenda, eu quero que ele seja uma pessoa gentil, etc. Não, ela sempre ouvia coisas como, eu quero que ele tenha tal altura, tal peso, tal cor, eu quero que ele seja rico, esse tipo de coisa, né? Então, assim, ela sempre ficava abismada, né? Porque o romantismo sempre ficava de fora das expectativas, né? As pessoas não tinham muito essa questão do romantismo. E tudo isso daí, né, fez ela pensar muito sobre essa questão dos amores materialistas, porque ela começou a perceber que as pessoas elas moldavam aí, né, seus relacionamentos muito na base das expectativas, na base também da aparência e da conveniência, né? E que isso muitas vezes, né, não era o suficiente para manter aí as relações, né? Porque é, cadê o amor, né, gente? Hoje em dia parece que o amor assim se tornou o menos importante para você ter uma relação. E aí ela teve toda essa ideia, né, de colocar isso no filme. E a gente vê muito isso aí no filme, né? A gente vê que a Lucy, né, ela é uma mulher muito independente, ela tem uma carreira muito sólida, muito firme. Ela já não tá mais muito aí para essa questão de amor, né? Ela só quer saber mais se ela leva a vida dela de boa. E ela acaba aí dividida, né, entre dois homens, né? Um que parece ser um parceiro assim perfeito, né? Ter todas as características maravilhosas, um herdeiro e tudo mais. E o outro que é um amor do passado aí que não deu muito certo, né? Mas que retorna aí para a vida dela. E que a Lúcia aí fica indecisa, né? Entre seus sentimentos aí e ter uma vida do jeito que ela queria. E o filme, né? Ele teve muitas críticas boas e também muitas críticas ruins, né? Porque as boas, né, pessoal falando, né, a atuação dos atores, a produção, a direção da Celine, e a ruim porque muita gente esperava uma comédia romântica, daquelas bem comuns, né, com os elementos, todas as características, e não tinha, né? E a Celine diz que porque o filme é uma crítica ao capitalismo e ao modo como o capitalismo ele acaba aí moldando o modo como a gente ama, né? E como a gente se enxerga no mundo, né? Com essa questão de muitas vezes a gente parecer um objeto, uma mercadoria, né? Algo de valor. Porque eu até ouço muito isso, né, dos meus amigos, alguns amigos meus que usam esses aplicativos, né, de encontros de namoro e tudo mais. E muitos deles reclamam. Muitas vezes eu me acho assim uma mercadoria, porque eu tô sendo avaliada o tempo todo. Você tem isso, você mora onde, em que bairro, em que determinado bairro, você faz o que da vida, qual é o seu emprego, você ganha tanto. Então, assim, são diversas avaliações, né? Existem N critérios, né, que esse mundo capitalista acaba aí moldando
como se hoje em dia valesse muito mais o que a pessoa tem, o que ela pode te proporcionar, né? A vida que ela leva e tudo mais. E o amor, né? E os sentimentos, eles ficam meio ali de lado, né? Porque as pessoas preferem uma vida mais cômoda do que amor em si, né? E no filme a gente vê isso, né? A Lucy, ela é uma casamenteira e ela trabalha muito tempo com isso, né? Ela é muito bem sucedida, ela é uma das melhores casamenteiras da empresa. E lá ela vê todos os dias, né, esse tipo de coisa. Ela conversa com as moças e as moças sempre falam, olha, qual a altura dele? Ele não tá mentindo não, né? Porque eu saí com fulano de tal, ele disse que tinha 1,80 m e na realidade ele tinha 1,70 m. E aí pergunta, os homens falam muito sobre os corpos das mulheres, né? Ah, mas você disse que ela tinha um corpo legal, ela era gorda, ou ela era magra demais, ou ela não era tão bonita assim, né? E tudo isso daí acaba mexendo com a cabeça da Lucy, né? A Lucy fica muito assim, né? Pensativa sobre isso, porque ela fica realmente abismada como as pessoas buscam, né? A perfeição, a maioria das vezes, né? Para poder entrar em um relacionamento. E a gente sabe que todo ser humano é falho, né? Muitas vezes você encontra uma pessoa super bonita, chama super sua atenção, mas aí você vai conhecendo, você vai vendo que aquela pessoa não é nada do que você pensava, né? Só tem beleza ali por fora, pela casca, e no fundo aí não tem nada, né? Nas ideias, não preenche nada a sua vida. E outras vezes a pessoa pode não parecer tão atraente visualmente assim, e ela se destacar aí sendo uma pessoa incrível, né? Uma pessoa assim que vai te fazer extremamente feliz, sim, te fazer sentir muita vontade. E a Lúcia, ela lida com isso, né, todos os dias. E ela vê que essa indústria, né, de ser de casamenteiro, o pessoal pensa muito, visa muito lucro, né? Eles não ligam muito para os bens das meninas e tudo, né? Dos clientes, assim, saber aquela coisa, se realmente a pessoa está se sentindo feliz. E ela até passa por algumas situações que são meninas que acabam sendo abusadas aí, né, em relação em encontros e tudo mais. E ela comenta sobre isso na empresa e a empresa fala: "Não, pode deixar, a gente vai dar um jeito, tem advogado, tem isso", sem nunca pensar aí no que realmente as pessoas sentem, né? Como as pessoas acabam tendo a cabeça, a mente, depois de passar por uma situação dessa. E aí, nesse meio tempo, ela acaba conhecendo o Harry, que ele é muito rico, né? O personagem de Pedro Pascal. E ele é muito rico, ele é um herdeiro. E a Lucy, ela fez aí o casamento do irmão dele, né? Fez a cliente dela casou com o irmão dele, ela vai pro casamento, ela acaba conhecendo o Harry lá. E ele se apaixona por ela, né? Se apaixona assim, né? Ele acha ela super atraente, tem aquela apaixonite e tudo. E começa a sair com ela, né? Insistir em querer estar perto dela e tudo mais. E a Lucy vê uma excelente oportunidade aí para a vida dela, né? Tudo que ela queria para o futuro, porque ele é um homem muito bem sucedido, um homem muito romântico, um homem muito encantador. Só que ao mesmo tempo, né, o ex-namorado dela do passado, que ela viveu muito tempo com ele acaba voltando para a vida dela, né? Eles se reencontram e tudo mais. Ele ainda tá naquela fase de tentar lutar, né? Porque ele não é lá esse exemplo todo aí de sucesso. E só que a Lucy, apesar de tudo, né, de saber que ele tem uma vida muito assim, né, preocupante, a Lucy tem os melhores sentimentos quando está ao lado dele, né? É realmente alguém que ela amaria por toda a vida. E aí ela fica indecisa sobre isso, né? Essa questão de estar com um homem que pode proporcionar uma vida para ela do padrão que ela sempre quis, e um outro que não pode dar essas coisas todas a ela, mas que faz com que ela se sinta a pessoa mais feliz do mundo, né? Porque o simples, né, torna ela bem, né? E ela sabe que isso que realmente é amor e tudo mais, né? E é mais uma dica aqui do canal para vocês. Se vocês gostarem, curtam, compartilhem. Sigam a gente nas redes sociais e até a próxima.